Fala galera do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Então, hoje estou aqui para retomar com vocês os conceitos de gêneros literários. Na aula anterior, nós fizemos todo o estudo em relação ao gênero épico e eu passei para vocês quais eram as características que nós poderíamos encontrar neste gênero e os tipos de texto. Hoje, nós vamos tratar especificamente do gênero lírico. Ou seja, segundo a divisão aristotélica, nós vamos tratar da palavra cantada e vamos entender por que é que ela é encarada desta forma, ok? Então vamos lá, chegando ao gênero lírico, o que eu preciso que você saiba? Primeiro, que os gêneros literários são as classificações de acordo com os tipos de obra, ok? Segundo, eu preciso que você lembre também que literatura era a arte da palavra, então, ou seja, a maneira que eu mobilizo mecanismos para fazer da minha palavra uma obra de arte. Fechado? Dito isso, de onde é que vem essa palavra, né? Gênero lírico, vem de lira. A lira, pessoal, nada mais é do que esse instrumento aqui de cordas que era muito utilizado na antiguidade clássica, na época do Aristóteles. O Aristóteles quem organizou essa grande divisão entre os gêneros literários, ok? Vamos lá, então agora que você já se recordou a respeito de alguns conceitos em relação à literatura e aos gêneros literários, eu te faço a seguinte pergunta, caro aluno. Você já parou para pensar na diferença entre um poema e a poesia? Sim ou não? Caso você ainda não tenha pensado sobre isso, é um bom momento para refletir, porque esse conceito ele vai te ajudar bastante a compreender o que é o gênero lírico. Vamos lá. Nós temos o soneto da fidelidade e nós temos a poesia. Este é o poema, certo? E o que é que difere um do outro? O poema é a forma, é a estrutura em si. Quando eu falo que eu tenho um soneto, significa que haverão 2 quartetos e 2 tercetos. Portanto, esse soneto não está por completo, tá? Peguei somente um recorte. Quando eu falo que eu tenho poesia, eu estou dizendo a respeito do quê? Ó, um coraçãozinho para vocês. De sentimento. Eu estou dizendo a respeito da sensação, da emoção, de tudo o que tem ali dentro daquele poema de subjetividade. Por exemplo, o pôr do sol, além de ser uma ação física na natureza, ele é uma poesia. Por quê? Por conta dos sentimentos, das questões que ele emana. Tudo bem? Então, poema, estrutura. Poesia, sentimentos, sensações, a parte subjetiva. Subjetividade é aquilo que passa pelo nosso conhecimento de mundo, tá bom? Então, assim, é um ponto de vista poético no caso da poesia. Vamos em frente. Aqui, ó. Por que é que esse gênero lírico surgiu? Tudo começou lá com Aristóteles, que gostaria de organizar as coisas em caixinhas, certo? Então ele olhou para a literatura e disse, olha, essa galera está fazendo arte com a palavra, mas vamos organizá-la? Então vamos dividi-la em 3. Então eu vou dividir em gênero narrativo, para a contação de histórias, eu vou dividir em gênero lírico, onde a gente tem a modalidade mais cantada da palavra, e vou dividir em gênero dramático para que fique restrito às peças de teatro, ok? Então, no gênero lírico, vai ser o quê? Vai ser aquele em que tem uma voz particular, que fala sobre o que ele sente, sobre o estado de espírito, ou manifesta ainda a expressão do eu, do mundo interior. Por isso, a questão da subjetividade. Então, o gênero lírico, ele tem uma voz lírica, ou um eu poético, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Vamos lá. A esta voz particular que aparece dentro dos poemas é dado o nome de eu lírico. Ele pode aparecer também em outras 2 vertentes, ó, é importante que vocês saibam, o eu poemático ou o sujeito poético. Isso aqui muito raramente aparece, é mais comum mesmo aparecer como eu lírico, tá? Então aqui é esta a forma mais comum que a gente vai ver.
Lembrando, vou bater nessa tecla muitas vezes, o eu lírico é a voz do poema, tá bom? Guarde isso. Esse eu lírico, ele pode ser masculino ou feminino, independente do autor. Ou seja, eu posso ser uma mulher, mas dentro do meu poema quem está falando é um homem. Vamos ver mais à frente. Os textos são de caráter emocional, centrados na subjetividade da alma, ou seja, naquilo que eu sinto. Então, por isso, geralmente são escritos em primeira pessoa, tá bom? Essas são algumas características. Aqui fiz um recorte de uns slides em que eu encontrei para ilustrar para vocês essa questão de o autor ser um homem, né? Então, o autor masculino e a voz do poema também ser masculina, ou seja, autor e eu lírico, ambos masculino, ok? Então, vamos lá. É uma letra do Gonçalves Dias que diz: ainda uma vez adeus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Ou seja, aqui é notadamente uma voz, o sentimento é de um homem e o autor também é um homem. Outro exemplo aqui, ó. Quando o autor é masculino e a voz do poema não é feminino. Vamos lá. Com açúcar, com afeto, do Chico Buarque. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa, qual que? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário. Então, onde é que eu vejo aqui? Eu sei que o autor é masculino, porque claramente o nome dele está descrito, porém, onde é que eu acho aqui no corpo do texto, na minha palavra cantada, cheia de lirismo, que se trata de uma mulher e não de um homem? Por uma característica da época, ok? Porque hoje em dia a gente tem as roupas híbridas, então não se é mais possível determinar gênero por roupa, mas neste momento específico da canção era. Tudo bem? Então aqui, ó. Fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito. Você sai, não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é um operário. Sai em busca de salário. Do salário. Ok? Então são dois elementos que nos fazem pensar aí que é uma mulher a voz do poema. Poema escrito por um homem, mas com a voz feminina, ok? Quem canta é a mulher. Vamos para o próximo. Aqui peguei um clássico da Ana Carolina, fantástica, maravilhosa, talentosérrima. E vamos lá. Garganta. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar, mas não sou beata e me criei na rua e não mudo a minha postura só pra te agradar, ok? Então aqui, ó. Onde é que eu vejo que é uma mulher que escreveu e é uma voz feminina quem canta? Então, eu vejo aqui claramente a autora está aqui delimitada. Então, ó, não sou santa, vou na cara dura, ajo com candura para te conquistar. Mas eu não sou o quê? Beata. E não mudo minha postura só para te agradar. Então, aqui ele bate. Autor feminino, eu lírico feminino. Ok? Vamos ao próximo. Puxa, não é próximo, agora é um trabalho para você, ó. Pesquisar uma autora feminina que tenha um eu lírico. O que é o eu lírico que eu te falei? A voz. Cuja voz do poema seja masculino. Tudo bem? Então fica aí para vocês pesquisarem, mas pesquisar o que? Uma obra extensa? Não, pode ser uma canção mesmo. Depois você destaca para mim nessa canção em que momento você identificou que a autora é uma mulher, porém o eu lírico é um homem. Fique aí para você ouvir e refletir. Pode ser qualquer tipo musical, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso. Eu só quero que você perceba essa diferença de vozes para não confundir autor com o eu lírico, ok? Vamos em frente.
Aí aqui, ó, dentro do gênero lírico, assim como no narrativo a gente tinha vários tipos de texto, dentro do lírico, quais são os mais comuns que vão aparecer? Primeiro é o nosso soneto, do italiano, que significa pequeno som. Por que pequeno som? Porque essa sonoridade é produzida pelos versos. Ele tem geralmente 2 quartetos e 2 tercetos, com a presença de rima que contribuem para a riqueza da coisa toda. E assim, ó, o cara mais famoso que escreveu esse gênero aqui foi o Luís Vaz de Camões, que nós vamos estudar, salvo engano, no segundo semestre deste ano. Sim, estudaremos Camões a fundo, fantástico, 1186 versos decassílabos heróicos. Mas isso é assunto para uma próxima aula, porque eu já vi aqui que na apostila de vocês tem essa página linda e maravilhosa que vai tratar só sobre a estrutura dos poemas. Então, por isso, nesse momento eu não vou me aprofundar com vocês. Eu só vou passar pelos tipos de texto e a gente se aprofunda na próxima aula, ok? Esse é um tema muito extenso que não se esgota facilmente. Depois, a gente tem, dentro do gênero lírico, a balada. A balada, que é um poema de recitação lenta, melodiosa, ele é muito cheio de ritmo, de rimas. Então, assim, geralmente vem com 3 estrofes de 8 versos cada uma e uma no final, com 4 ou 5 versos, que são uma espécie de dedicatória ou um pedido, porque geralmente a balada, qual é a diferença dela? Desculpem, qual é a diferença da balada para o soneto? A balada normalmente tem como a parte final uma redenção pela morte, ok? Então vamos lá. Seguindo, temos o ode. Quando você vira assim, isso aqui cai muito. De que forma em vestibular? Ele pede para você identificar os tipos, tá? Então aí ele coloca lá o texto, joga uma carinha de texto para você e pergunta, esse texto é o quê? Aí você olha e fala, mas você não ficará em dúvida porque você estudou, caro aluno, e você sabe que o ode, ele é um canto, tá? Pensa nisso, ode como um canto. E aí na ode, como ela é um canto, ela não obedece a uma estrutura rígida, tá? Ela tem lá versos livres, as estrofes podem ser regular, ou seja, iguaizinhas do começo ao fim, ou podem ser irregulares também. E por que é um canto? É um canto porque é alegre. Então, se você pegar um exemplo, tem até aqui na apostila um do Fernando Pessoa, olha aqui, ó. Que é um canto para quem? Para Lídia. E aí a gente vai pensar sobre o que vai acontecer quando a Lídia vier, certo? Então, beleza, pessoal? Falamos sobre isso na nossa aula de amanhã. Por hoje é só, fico por aqui. Um beijo a todos, cuidem-se, tchau!